Colossenses 3,18. Diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Continuando o capítulo 4. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se em oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Assim diz a palavra do Senhor. Por causa de compromissos ministeriais, eu passei 2 semanas fora. E deixa eu falar uma coisa para você. É ruim ficar longe de vocês, viu? Eu estou muito feliz de poder voltar para a minha igreja, de estar aqui. Se tem uma coisa que me realiza, é encontrar vocês aos domingos e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês, viu? Então, é muito gostoso estar de volta. Eu queria dizer isso para você. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor nos abençoe? Pai, chegamos num texto que tem sido tão mal interpretado hoje em dia. E pedimos que a Tua boa mão nos conduza enquanto a gente interpreta esse texto hoje. De maneira que a gente possa ouvir a Tua voz somente. Que não seja somente uma questão de opiniões, mas que seja a Tua palavra nos convencendo de maneira profunda. E que a gente possa entender o nosso papel enquanto povo Teu. E que a gente possa praticar ele à medida que entendemos. Então nos dirige e sopra o Teu Espírito, para que possamos ouvir a Tua voz e o mover do Teu Espírito. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem um sociólogo que morreu, acho que em 91 ou 2001, agora não estou lembrado, um cara chamado Aldo Beach. E ele fala que dentro da sociedade moderna existem 3 palavrinhas que resumem o que é esse negócio que nós vivemos hoje, ou pelo menos esse movimento que nós chamamos de modernidade ou pós-modernidade. Então, 3 palavrinhas resumem esse movimento, resumem o que é viver no século XXI, em 2017, ou pelo menos ali daquele período do início dos anos 70 até o final, onde nós estamos, 2017, século XXI. E ele diz que a primeira palavrinha que resume a cultura e a vida e as relações sociais e tudo que há nesse mundo é a palavrinha anomia. E o que quer dizer anomia? Anomia é a negação de qualquer forma de lei, de qualquer forma de moral, de qualquer forma de padrão estabelecido que governa ou rege uma determinada cultura e etc. Então, esse indivíduo, Beach, ele vai falar que a partir dos anos 70 até hoje, a cultura ela é regida por uma espécie de anomia. A norma é a anomia. A norma é não ter norma. Então, cada um faz o que acha certo, cada um estabelece o seu movimento e vive aquilo que acha certo, cada um pergunta para dentro de si, ou olha para dentro de si e fala o que é bom e o que é mal. O que é certo e o que é errado. O que é moral e o que é imoral.
e a gente olhando para dentro do nosso próprio coração, olhando para a gente mesmo, estabelecendo a gente mesmo o que é, a gente vive. Anomia. Agora, o Beach, ele vai falar uma coisa interessante, que não é só a anomia, é também a anonímia. Então você tem a anomia e a anonímia. E a anonímia, eu vou traduzir para você, é a ideia, é de onde vem a expressão anônimo. Ou seja, é a ideia que não existe mais identidade. Porque a gente normalmente fala de anonímia ou de algo que é anônimo como o oposto do que não é famoso. Mas anonímia na verdade, a etimologia da palavra quer dizer aquilo que não tem nome, aquilo que não tem uma designação, aquilo que não tem uma personalidade, aquilo que não tem um traço de identidade. Isso é anonímia. Então nós vivemos uma época em que identidade também, responder essa pergunta, quem sou eu? É um dos maiores mistérios e dilemas da vida. Essa geração do final dos anos 70 ao início dos anos 2000 aqui, onde nós estamos, ela não sabe quem é. Ela não somente não tem nenhum tipo de padrão, não tem nenhum tipo de movimento que dirige, que governa, é uma anomia, também não sabe quem é, não tem uma identidade, é uma anonímia, diz o Beach. Então nós vivemos dias de falta de lei, de falta de identidade. Mas não somente vivemos dias de falta de lei, de falta de identidade, nós também vivemos dias de alienação, diz o Beach. E esse estudo dele é muito interessante, ele escreveu um livro chamado Christian Ethics, que quer dizer ética cristã. Ele é um erudito da Universidade de Duke, e ele fala que essa geração, então, do final dos anos 70, até hoje, não somente não tem norma, não somente não tem identidade e personalidade, também não sabe se relacionar, é alienada, está distante e longe de tudo e de todos. Você quer um exemplo disso? Você já percebeu como rede social é um negócio que é tão fascinante para nós? Mas só que, embora a rede social pareça ser um negócio que nos bota conectado com as pessoas, é o contrário, ela nos distancia das pessoas. Porque a gente confundiu o real com o virtual e acha que porque estamos conectados virtualmente, a gente acha que estamos conectados realmente. E no final das contas, a gente é um monte de gente solitária na frente do computador. E vivemos uma vida de alienação. Então o Beach, nesse estudo, que eu acho sensacional, ele diz isso. Ele diz que nós vivemos uma época de anomia, uma época de anonímia e uma época de alienação. Ou seja, ninguém tem mais norma. Não existe mais um padrão estabelecido. Ninguém mais tem identidade. O que você é? Ele vai ser o que ele quiser ser. Eu lembro que eu estava lendo na internet outro dia um artigo ou uma reportagem de um casal que, eu nem me lembro de onde é, mas nasceu e aí eles deram o nome para a criança de Ariel. Por que Ariel? Porque vai ser o que quiser ser quando crescer. Quem é você? Não sei. Quem é você? Não sei. Não existe mais identidade. As identidades se deterioraram. Houve uma desconstrução plena do que é o ser humano. E finalmente, existe alienação. Nós vivemos num mundo egoísta, alienado, onde as pessoas estão completamente desconectadas umas das outras. Quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, a gente vê exatamente a reversão desse movimento. Em outras palavras, a proposta cristã, a fé cristã, ela não é uma fé que simplesmente ela existe para que a gente professe, para que a gente simplesmente diga que é crente, ou diga que crê em Jesus, ou consiga recitar uma determinada fórmula teológica. A fé cristã, ela só vai fazer sentido à medida em que ela é encarnada, e à medida em que ela reorganiza, e ela funciona como uma espécie de arquiteta de sociedade e de cultura. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente não tem somente um texto que está falando de relacionamentos familiares, do marido com a mulher, do pai com o filho, do senhor com o escravo. A gente tem uma proposta de reengenharia cultural e social, se é assim que a gente pode dizer, embora a expressão engenharia social esteja muito mais ligada ao mundo da tecnologia do que aquilo que eu estou querendo dizer hoje. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que o cristianismo é uma proposta de
um novo modelo de sociedade, um novo modelo de cultura, um novo movimento de comportamento. Não é somente uma fé que se propõe, que é propositiva. Eu creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus unigênito, e no Espírito Santo. Amém. A pergunta é, professar essas coisas, como é que isso funciona na vida real? Como é que isso vai tocar um mundo de anomia, um mundo de anonímia e um mundo de alienação? Eu tenho a sensação de que esse texto responde. Eu tenho a sensação de que esse texto, ele reverte esses movimentos. Agora, para a gente entender o capítulo 3 de Colossenses, a gente precisa entender tudo aquilo que a gente já viu. No primeiro domingo desse mês, a gente falou sobre a supremacia do Senhor Jesus Cristo. A gente falou sobre o que significa professar o Senhor Jesus Cristo como supremo sobre todas as coisas. E vimos uma mudança completa de paradigma e uma mudança completa de referência. Ou seja, uma vez que Cristo é soberano sobre todas as coisas, então Ele é a referência para tudo. No segundo dia, vocês conversaram com o Nadir, não com o Nadir, com o Davi, e vocês ouviram sobre a liberdade que há em Cristo. Cristo morrendo, se sacrificando para nos conduzir a uma liberdade livre da religiosidade, livre de qualquer outro tipo de coisa, a não ser que nós estejamos em Cristo. Domingo passado, com o Nadir, vocês ouviram uma palavra exatamente sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo, que é aqui onde eu quero retomar. Em outras palavras, o argumento de Colossenses ele é muito simples. Cristo soberano sobre todas as coisas. E porque Cristo é soberano sobre todas as coisas, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que diz respeito à minha vida, precisa estar debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Precisa estar debaixo do controle do Senhor Jesus Cristo. E teve um teólogo reformado que entendeu bastante esse negócio, e ele falou uma frase célebre, que ele falou no finalzinho ali do século XIX, a início do século XX, ele falou que não há 1 centímetro quadrado da experiência humana sobre o qual Cristo, que é Senhor e soberano sobre tudo, não diga, é meu. Em outras palavras, Cristo pode reivindicar soberania sobre todas as áreas da vida. Sobre tudo aquilo que diz respeito à existência humana. Sobre tudo aquilo que diz respeito à vida social. Sobre tudo aquilo que diz respeito à vida econômica. Sobre tudo aquilo que diz respeito sobre a vida. E aí a gente chega então no capítulo 3, esse Senhor Jesus agora, mudando completamente essas referências e falando agora, maridos, primeiro com mulheres. Ele diz assim, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como convém a quem está no Senhor. O negócio aqui da sujeição, e de novo, é um problema falar de sujeição feminina hoje em dia nas igrejas evangélicas brasileiras hoje, mas eu vou aceitar o desafio hoje. É o texto que se propõe para nós, a gente tem que falar. E falar de sujeição é um problema sério hoje em dia, porque sujeição hoje em dia é lido como rebaixamento, né? Eu, como São Paulino, estou na angústia do rebaixamento. Então, a gente acha que quando a palavra de Deus fala sobre submissão, está dizendo que a mulher, de alguma forma, ela é menor no seu ser, ela está numa condição de rebaixamento, de indignidade, ou alguma coisa do tipo. Só que o que é chave nesse texto aqui, não é a ordem de Paulo dizer, cada uma de vocês, senhoras, mulheres, que são casadas, cada uma sujeite-se ao seu próprio marido. Nem isso é a grande chave desse versículo. A grande chave desse versículo é como convém a quem está no Senhor. E note que Paulo, quando ele fala isso, ele vai repetir para todos. Ele vai falar assim, filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. É por causa do Senhor, não é por causa da conveniência do pai, não é por causa da conveniência do filho, é por causa do Senhor. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos. Aí ele diz assim, não porque eles estão observando, mas com sinceridade de coração, porque vocês estão temendo ao Senhor.
Senhores, vocês tratem bem dos seus escravos, porque vocês precisam lembrar, sabendo que há sobre vocês um Senhor que está nos céus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está aplicando isso e está dizendo, gente, vamos lá. Estamos vivendo uma época de anomia, estamos vivendo uma época de anonímia e estamos vivendo uma época de alienação. A partir de agora muda tudo. Nós estamos vivendo uma época da norma de Cristo, nós estamos vivendo uma época da identidade em Cristo e nós estamos vivendo a época dos relacionamentos e da comunidade de Cristo. Então, a proposta cristã é a reversão disso que esse estudioso lá de Duke está dizendo. A proposta cristã é falar assim, a partir de agora, o que você fizer, o que você ponderar, o que você considerar na sua vida, é porque há um Senhor que reivindica a soberania sobre todas as coisas. O que você fizer, o que você ponderar, o que você considerar na sua vida, pense, é porque a sua identidade, antes de qualquer coisa, está em Cristo. E o que você fizer, o que você ponderar e o que você considerar, lembre-se, é porque você é alguém chamado para estar dentro do desfrute da comunidade de Cristo, gozando de relações sociais, não de alienação, mas de inclusão por causa do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, há uma completa reversão da história. Jesus, ele vira a mesa aqui. E aí vamos entender então. Ele diz assim, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Primeiro, norma. Qual que é a norma? Sujeite-se. Nós não vivemos numa época de anomia. Ou pelo menos o cristianismo não é um movimento de anomia. O cristianismo é um movimento de nomia, norma. Qual que é a norma? Sujeite-se. Existe uma norma. Existe um padrão. Existe um desenho. Existe um design. E Deus estabeleceu um movimento. Agora, o que significa a norma? Sujeite-se. Quer dizer que eu sou menor? Quer dizer que eu não valho nada? Quer dizer que eu sou uma rebaixada? Não. O apóstolo Paulo está resgatando um conceito que vem do Antigo Testamento, lá de Gênesis, no capítulo 2. E ele está falando da mulher e está resgatando, está tentando traduzir o que significa ser uma auxiliadora idônea. Paulo usa a expressão e o mandamento de sujeite-se, explicando o que significa ser uma auxiliadora idônea do Antigo Testamento. Porque essa é a palavra que aparece lá no Antigo Testamento. Aí a pergunta que se levanta então, o que significa ser uma auxiliadora idônea? O que significa ser uma mulher que auxilia o seu marido? E aí a gente precisa voltar lá em Gênesis e eu vou contar a história rapidinho para você. Lembra? Deus criou todas as coisas, fez cada um num par. O cachorrinho tinha a cachorrinha, o gatinho tinha a gatinha, a zebrinha, o zebra, não tem zebra, tem zebra e zebra, né? Não, tem zebra e zebra, tem o camelo e a camela, e tinha lá os animaizinhos todos que encontravam um correspondente, e de repente está lá o Adão, sozinho, literalmente segurando vela para a criação. Porque todos os animais tinham uma correspondência, menos o velão Adão. Aí Deus avalia isso e Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O único momento em que Deus avalia de maneira negativa aquilo que ele tinha feito é quando ele encontra a solidão do homem. Não é bom que o homem esteja só. E ele então diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. E aí você conhece a história, bota o Adão para dormir, minha esposa fala que é o primeiro caso de, como é que fala? A anestesia geral da história. Minha esposa médica, ela lê o texto como com os óculos de uma médica, fala que está aqui, amor, é o primeiro caso de anestesia geral, dormiu, a gente vai fazer cirurgia e capota. Da costela do homem fez a mulher e trouxe a ela. E aí o homem celebra. Uhul! É literalmente isso. Aqui o hebraico, aquele até que enfim, que aparece ali no capítulo 2, não é até que enfim. O homem vibrou. Uhul! Até que enfim, cara! Chegou a mulher. E, cara, Eva, desenho de Deus.
desenho de Deus. Linda. E aí Deus virou e falou assim, gente, o negócio é o seguinte, criei vocês, é para vocês se curtirem, para vocês se amarem, para vocês, nessa união eu vou me fazer espelhado, ou seja, vocês vão, ao andarem juntos, ao serem uma só carne, ao serem um só casal, vocês vão refletir quem eu sou. E olha, gente, é o seguinte, vocês são iguaizinhos, homem e mulher, iguaizinhos, homem e mulher. Humanidade, não existe diferença. Os dois comparecem diante de Deus em pé de igualdade. Os dois são imagem e semelhança de Deus. Os dois desfrutam do mesmo patamar de dignidade diante de Deus. Só que aí vem Deus e fala assim, olha, é o seguinte, para um eu vou dar uma função, para outro eu vou dar outra função. Para você, homem, eu vou dar a função da liderança. Ou seja, você vai ter que gerir o negócio aqui. E não é só gerir o casamento. É gerir a criação. Deu para entender? O homem recebeu uma tarefa de dominar sobre todas as coisas, dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os animais terrestres que se movem sobre o chão. Então o homem recebeu a tarefa de quê? Você vai governar a coisa aqui, você vai gerir aqui os recursos que eu estou dando para vocês, os recursos. E você, mulher, você vai auxiliar esse cara, porque esse cara não vai conseguir fazer nada sem você. E é assim que funciona. Eu só descobri isso depois que eu casei. Eu sempre me achei muito autossuficiente. Sempre me achei muito cheio de mim mesmo. Aqui bate no peito que eu resolvo. Até o dia que eu vi o quão inútil eu era, até eu ter encontrado a minha esposa Isabela. O quanto eu preciso da correspondente para que a gente consiga funcionar de maneira correta. Então a relação não é uma relação de um superior e um inferior, mas é uma relação de complementariedade. Um completa o outro. Um está lá para o outro. O homem lidera em amor para servir, proteger e prover. A mulher corresponde a este amor falando, eu estou contigo, cara, vamos junto. É correspondência e não domínio. Agora, essa palavrinha, auxiliadora idônea, que aparece lá em Gênesis no capítulo 2, é uma palavrinha muito interessante. Hoje vocês vão aprender hebraico comigo. É a palavrinha Ezer. Diga de novo para mim. Ezer. Fala mais uma vez. Ezer. A palavrinha Ezer, em hebraico, quer dizer auxiliadora. Agora, note que essa palavrinha, ela não é somente uma designação em termos de adjetivar, ela é auxiliadora. Essa palavrinha é um título na palavra de Deus. É um título, é como se fosse chamar assim, doutor para o médico. Sabe? É como você chamar assim, general. É como você chamar, é um título e não uma função somente. Tanto é que este título ele só é atribuído a 2 personagens na Bíblia inteira. O primeiro é a mulher, o segundo é Deus. A mulher como auxiliadora do seu marido e Deus como auxiliador de Israel. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é, vamos brincar num joguinho de lógica. Deus, por ser auxiliador de Israel, ele é menor do que Israel? Sim ou não? Não! Logo, a mulher, por ser auxiliadora do homem, ela é menor do que o homem? Também não! Porque aqui nós temos uma descrição de ofício e função, e não uma descrição ontológica do ser, da natureza. Porque homens e mulheres no seu ser são exatamente iguais, comparecem em pé de igualdade, são portadores da imagem e semelhança do Senhor. Mas exercem funções diferentes. Exercem funções diferentes, foram criados por Deus para o exercício de funções distintas. Porque é aquela história, nem todo mundo vai ser e fazer a mesma coisa. Então, minha irmã, ouça isso do seu pastor. Se alguém um dia usar esse texto de Colossenses capítulo 3, versículo 18, para dizer que você é menor, para dizer que você não tem valor, para dizer que você tem algum tipo de condição rebaixada, rejeite isso, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina é, mulher, existe a norma. Como tem uma norma para o homem, que a gente vai ver daqui a pouco, também tem uma norma
para a mulher. E qual que é a norma? Você tem que ser auxiliadora. Você tem que honrar o seu marido e ser submissa a ele. Mas isso, de novo, é complementariedade e não hierarquia. É complemento e não hierarquia. Complemento e não hierarquia. Falo pela terceira vez. Então, se vivemos um mundo de anomia, para a mulher vem uma norma. Sujeite-se. Se vivemos num mundo de anomia, é um nome difícil, anonímia, ou seja, falta de identidade, nós temos uma identidade. Qual que é a identidade? Muito lindo aqui. Mulheres. Eu sei que hoje parece ser ridículo isso e ter que falar sobre isso, mas mulher não quer mais ser mulher, do mesmo jeito que homem não quer mais ser homem. A gente vive uma crise de feminilidade e uma crise de masculinidade. Só que a palavra de Deus está estabelecendo uma norma e está estabelecendo uma identidade. E, irmã, deixa eu falar uma coisa para você, querida. Eu sei que você é capaz. Eu sei que talvez você seja melhor do que o seu marido, porque minha esposa é melhor do que eu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é mulher. Deu para entender? Você é mulher. E porque você é mulher, Deus criou você de um jeito especial para complementar numa tarefa especial, para ter um papel especial e importante que você não vai conseguir deixar de ser mulher, ainda que queira. E acredite, a nossa geração quer. Muita mulher hoje em dia fala, eu não quero mais ser mulher. Mas esse vocativo, ele não é só tipo Paulo falando assim, eu estou falando com as mulheres. Ele está dizendo, isso é a sua identidade. Isso é aquilo que você é. Não negue aquilo que você é. Então há uma norma, há uma identidade. Quem sou eu? Mulher. E o que é que falta então? Uma alienação. Se há uma alienação, precisa haver um relacionamento. Aí ela diz assim, sujeite-se, você vai ter sempre uma contrapartida. Agora você, mulher, é em relação a quem? Ao seu marido. Sujeite-se a todo mundo? Não. Sujeite-se a quem? Ao seu marido. Então, naquele mundo de alienação, Deus está falando, não é para ser alienado, é para um viver em relação ao outro. A norma, a identidade e o relacionamento. A norma, mulher, seja sujeita. Deus te chamou para um propósito. Seja auxiliadora do seu marido. Qual que é a identidade? Você é mulher. E qual que é a reversão da alienação? Sujeite-se ao seu marido. E tudo isso só vai conseguir acontecer na medida em que você, querida irmã, entender que você é isso não por causa do seu marido, mas o versículo diz, como convém a quem está no Senhor. Como convém a quem está no Senhor. O versículo 18 agora é com vocês, homens. E agora prepara, porque vai doer. Tá? Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Tem uma norma. Ame. A liderança masculina foi dada para o homem para que o exercício dessa liderança seja em amor. O exercício da liderança masculina só é válido, só encontra respaldo na medida em que o homem ama a sua mulher. E queridos, amor não é discurso, amor não é palavrinha, amor não é florzinha, amor é sacrifício. E aí eu queria conversar com vocês, irmãs. Todo mundo fala assim, meu marido, não sei o quê. Eu estou cansado já de encontrar irmãs que vêm conversar comigo e com a minha esposa, buscando aconselhamento, dizendo assim, pastor, eu estou sofrendo. E por que você está sofrendo? Porque eu não consigo encontrar mais um homem que não olhe para o seu próprio umbigo. Homens que não pensem só no seu PlayStation. Homens que não olhem só para o seu carro. E isso pega às vezes até para mim.
Homens que não largam o seu próprio celular. Isso não é ser homem, desculpa. Homens, eles são chamados para amar profundamente sua esposa. Quando Paulo fala sobre essas mesmas coisas, no texto paralelo, lá em Efésios, no capítulo 5, ele diz assim: ame cada um a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. É interessante trabalhar com casais hoje em dia. Quando a gente vai preparar a gente para fazer casamento, ou para fazer o casamento de alguém, eu e a Bela, a gente senta para conversar, trocar uma ideia, e eu dou uma apertada no marmanjo, né? Eu falei: ei, cara, você está pronto para amar essa menina aqui como Cristo amou a igreja? Aí o cara responde para mim, né? Não, claro, pastor, eu morreria por ela. Tomaria um tiro no lugar dela. Aí eu falei: joia, mas Jesus não só morreu pela sua igreja, ele viveu pela sua igreja. Você está disposto a viver pela sua esposa? Você está disposto a viver por ela? Você está disposto a se sacrificar por ela? Você está disposto de fato a abrir mão do PlayStation? Gente, eu não acredito que no século 2017 eu tenho que falar com um marmanjo de quase 40 anos de idade, falando assim: velho, quando você chegar em casa, larga o videogame, tá? Fica com a tua mulher. Eu não me conformo. Eu não consigo sequer ter doçura para falar isso com um homem. Porque a gente vive num mundo em que homem não é mais homem é moleque. E aí ele não sabe mais assumir a sua função de homem, como alguém que vai assumir o ônus do sacrifício. E aí ele é moleque. Não se sacrifica mais. Ele quer chegar em casa, quer ligar o videogame. Ah, mulher, pega a cerveja aqui na geladeira. Sacrifícios. Ah, eu já pago as contas. Sério, eu não sei se é porque eu tive uma educação que, graças a Deus, eu tive padrões de masculinidade muito claros para mim. Então eu olho para essa molecada de hoje, eu realmente tenho dó das meninas que ainda não casaram. Eu tenho dó de você, irmã solteira, eu tenho dó de você. E é uma dó, uma pena de pastoral, tá? É aquela pena assim que sofre com você, porque hoje achar um homem que seja homem, que acha a sua identidade e fala: eu sou homem, marido sou eu. Hoje em dia está difícil. Achar um cabra macho hoje em dia, agora, achar menino que faz sobrancelha, achar esses carinha aí que estão mais preocupados com a golinha da roupinha do que qualquer outra coisa. Gente, é sério, eu tenho angústia. Às vezes aparecem uns desses lá nos seminários onde eu ensino. Eu falo: ô filho, se toca para a vida, meu irmão. Você quer ser meu aluno, você não vai ser assim não, meu amigo. Você vai apanhar muito de mim aqui, cabra. Seja homem. E de novo, gente, eu não estou dizendo seja machão. Porque o mandamento, a norma para o homem é: ame. E não dá para amar sem doçura. Não dá para amar sem sensibilidade. Não dá para amar. Agora, de novo, a gente vive uma crise de identidade, né? E aí, ou ele é muito amável, ou ele é muito ogro. E não existe aquela coisa que os teólogos eles falam quando eles comentam esse texto, daquilo que a gente fala do amor firme. Sabe o que é o amor firme? É aquele amor que aceita o ônus, é macho, é homem, mas ele performa com doçura. Dr. John Piper, ele fala uma coisa que eu acho sensacional quando ele explica essa relação, essa primeira dupla aqui que você tem de marido e esposa. Ele diz o seguinte: isso daqui é como você ver um casal dançando, um casal de bailarinos dançando. E ele diz: você não pergunta quem é que é o líder, quem é que está liderando a dança. Quando o casal está tão entrosado, você está muito mais vendo a beleza da dança do que propriamente se perguntando: quem é o líder da dança, quem está conduzindo? Deu para entender? A nossa condução, ela é sempre em amor, ela é sempre sensível, é como se fosse numa dança. Agora, hoje em dia está difícil achar alguém que saiba assumir a responsabilidade. Falar: me dá que eu resolvo. Eu sei ser homem hoje em dia.
nessa geração de adultescentes. É assim que a sociologia está definindo os homens hoje. Adultescentes. Chegam com 40 anos de idade e eles passam a madrugada jogando FIFA na internet com os amigos, quando deviam estar com as suas esposas, quando deviam estar cuidando das suas famílias, quando deviam estar sendo homens de verdade. São garotos com 40 anos de idade. Garotos com 40 anos de idade e contas bancárias cheias. Então a relação é a relação do balé e da dança. Quando você vê uma bela dança, você não pergunta quem está conduzindo, você simplesmente aprecia a beleza da dança. Assim é o casamento. Assim é aquilo que Deus estabeleceu. Então, enquanto para a mulher tem uma norma, tem uma identidade e tem uma reversão da alienação, para o homem também tem uma norma. Qual que é a norma? Ame, cabra. Qual que é a identidade? Seja homem. E hoje em dia precisa dizer isso. Seja homem. E existe uma reversão da alienação. Cara, ame a sua mulher. Sai desse mundinho de você se amar. Sai desse mundinho de você olhar só para si, de você falar só das suas aspirações, só das coisas que você gosta. Eu posso escandalizar você um pouquinho para você ver a que nível nós chegamos? Eu quero ser extremamente delicado com vocês, irmãs. Mas outro dia eu estava aconselhando um casal que a esposa chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o que fazer. Eu falei: por quê? Porque eu precisava que meu marido comprasse absorvente para mim. E eu falei: e o que aconteceu? Ele gastou com um controle novo do videogame. Isso está dentro das igrejas evangélicas, não estou nem falando do mundão. Eu estou falando de um casal crente. Estamos vivendo uma geração de moleques. Deixa eu falar com você, irmã. Foge também desses. Usando a linguagem de Paulo. Foge de garoto. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. De novo, a tríade. A norma, obedeçam. A identidade, você é filho. E filho não é pai. Filho é filho. E qual que é a reversão da alienação? Você vive em relação ao seu pai. Em relação com o seu pai. Filhos, obedeçam. E aqui, o apóstolo Paulo está resgatando o princípio do honra teu pai e tua mãe, o quarto mandamento dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Porque esse é o grande primeiro mandamento com promessa. Obedece teu pai. Obedece tua mãe. Mas meu pai, ele está mandando fazer algumas coisas que eu não gosto. Você é filho. Lembra que a tua identidade é exatamente porque você está nessa condição identitária é que você tem a norma sobre você. Porque você é filho, você obedece. O único momento em que um filho tem a razão para desobedecer o seu pai e uma mulher tem para não se submeter ao seu marido é quando o pai ou o marido os conduzem para se comportar de maneira que desagrada a Deus. O único momento. Se o seu pai está te empurrando para o pecado, diga: não aceito, eu vou desobedecer você. Você pode fazer isso. E se estiver acontecendo, pode vir mandar esse pai conversar comigo. Sou grande. Pais, norma, não irritem. Identidade, você é pai. E pai, por favor, seja pai. Isso se aplica à mãe também. Pai, por favor, seja pai. E eu sei que você vai dizer: o Isaac não tem filhos, então ele não tem autoridade para falar isso. A autoridade não é minha, a autoridade é da palavra de Deus. E deixa eu falar que existe aquele tipo de pai que eu chamo de o pai ó. Eu vou explicar para você o que é o pai ó. O pai ó é aquele pai que é assim: o filho está tocando terror, o moleque está lá solto, e não é à toa que Provérbios diz que o garoto entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe. O menino entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe. Então, o que é o pai ó e a mãe ó? É aquele menino que está tocando terror, e o pai, em vez de tomar uma ação e ser pai e ser mãe, ele diz assim: ó. Esse é o pai ó. Deu para entender? Aí fica. E o garoto está lá, tocando terror. E o papai vira e fala: ó. Faz alguma coisa, cara, é teu filho. Pai, por favor, assuma a identidade de ser pai e de ser mãe. Por favor.
O filho entregue, um garoto, um jovem entregue a si mesmo, envergonhará o seu pai e sua mãe. É o que diz o texto de Provérbios. E aí você tem um filho ó. Ou então, eu não sei, eu aprendi uma lição lendo essas coisas, e tendo que trabalhar com casais que têm filhos. Qual que é o modelo de Deus, gente? Papai e mamãe, qual que é o modelo de Deus? Deus chamou seus 2 filhos lá no jardim, e ele deu os privilégios, e falou assim: papai e mamãe, filhinhos, o papai aqui deu o jardim para vocês. O jardim, privilégio, deu os privilégios para os seus filhos. Fala, olha, é seu, pode brincar, pode fazer, é seu, papai está aqui, é para você curtir. O jardim aí, ó, filho, Adão e Eva, está lá, curta. Ponto 2. Depois de estabelecer, dar os privilégios, estabeleça os limites. Você não pode comer do jardim, da árvore que está no meio do jardim. Você não pode. Estabeleça o limite. E dê as consequências da quebra do limite. Se você fizer isso, certamente você vai morrer. Não estou dizendo para você matar o seu filho, estou dizendo que tem que ter a consequência do limite. É o limite. E dê as consequências do limite. Terceiro, privilégios, limites. Terceiro, por favor, pai e mãe, pelo bem da sua autoridade com seu filho, cumpra. Deus não chegou para Adão e Eva e fez assim, ó. Deus chegou para Adão e Eva e falou, porque você fez isso, você vai sofrer as consequências. Deu para entender? O modelo de educação está no Senhor. Aprendi isso com Paul Tripp, pastoreando o coração da criança. Dê os privilégios, estabeleça os limites e cumpra, pelo bem da sua autoridade, porque isso vai te fazer ser pai de verdade, ser mãe de verdade. Oh, esqueça o pai, oh, cumpra. Para a gente caminhar para o fim. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem a Deus. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim, numa boa. Eu sei que no mundo antigo a escravidão era um movimento que era aceito culturalmente. E Paulo, ele não está aceitando a escravidão, ele está simplesmente aplicando o cristianismo num sistema corrompido. E a gente vai ver que a gente precisa fazer isso todo dia. Paulo não está validando a escravidão, ele está aplicando o cristianismo falando, já que esse é o sistema, vamos lidar com aquilo que a gente tem. E deixa eu aplicar aqui. Senhores escravos, se vocês se converterem, vocês precisam obedecer aos seus senhores. Agora, não porque vocês são senhores, não porque vocês têm senhores, mas porque vocês têm um Senhor. De novo, vamos voltar na nossa tríade. Anomia, qual que é a norma? Obedeça ao seu Senhor. Qual que é a identidade? Você é servo. E qual que é a alienação em relação ao seu Senhor? Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que isso não se aplica de novo na escravidão, mas isso se aplica na nossa vida profissional, profundamente. E aqui eu vou caminhar para o fim. Fomos chamados para a excelência. Fomos chamados para honrar os nossos senhores e os nossos patrões. Fomos chamados para dar lucro. Fomos chamados para fazer essas coisas. Porque isso não é bom para o nosso patrão, isso é como convém ao Senhor. O versículo 23, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, tudo o que fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E eu sei que às vezes quando você lembra que você tem que fazer para o seu patrão, você vai não ter nenhuma razão para fazer com excelência. Ah, esse patrão, esse cara aí é um pilantra. De novo, a excelência não depende do patrão que você tem, depende do Senhor que você professa. Excelência não diz respeito a para quem você trabalha. Excelência diz respeito à fé que você diz ter. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você, querido, é que se você presta contas para alguém, preste contas. Se você é chamado para ser
alguém que anda com o Senhor, você precisa ser excelente em tudo que você faz na sua vida profissional. E finalmente ele diz assim: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor que está nos céus. Se você tem alguém debaixo de você, se você tem alguém para quem que reporta para você que está debaixo da sua influência, dê o que é de direito. Isso, em outras palavras, haja com justiça. Todos esses relacionamentos, meus irmãos, eles são regidos não por causa das relações em si, mas porque há um Senhor e professamos um Senhor que é sobre tudo e sobre todos. Aí você deve estar perguntando, o que isso tem a ver com tudo isso que a gente falou? Muito simples, gente. Eu vou tentar aplicar aqui de maneira muito simples. Mulheres, sujeitem-se, não por causa do seu marido, mas porque você tem um chamado para ser como o seu mestre Jesus, que um dia disse assim: que não seja a minha vontade, mas a tua, Pai. Aparta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Ali o Senhor Jesus Cristo, ele se sujeitou e falou: que não seja a minha, mas a tua. Na medida em que você, irmã, se submete, você reflete o caráter do Senhor Jesus Cristo. Marido, ame. Por quê? Porque a sua esposa ela é linda, cheirosa e maravilhosa? Não. Ame porque Cristo amou. E quando você ama, você também se assemelha a Cristo. Filho, obedeça ao seu pai. Volto no Senhor Jesus. O meu pão, a minha gana é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, disse o Senhor Jesus. A minha gana, Jesus diz, a minha gana é fazer a vontade do meu Pai. Filho, enquanto você obedece ao seu Pai, você encarna o Senhor Jesus Cristo. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Aí a pergunta é, o que isso tem a ver com Jesus, né? Na medida em que Deus, o Pai, diz assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A sua postura com o seu filho é essa, de encarnar aquele que falou para Jesus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Tudo, queridos, é sobre Jesus. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores, porque o Senhor Jesus Cristo um dia humilhou-se a si mesmo, assumiu forma de homem, fez-se escravo e se humilhou até a morte de cruz. E senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, porque esse mesmo Jesus, ele é um rei de justiça, ele governa em justiça. Então, quando eu faço todas essas coisas, em última análise, eu sou alguém que está encarnando o Senhor Jesus Cristo dentro da norma, com a identidade que me foi dada, em relação à minha contrapartida dentro da esfera relacional. Tudo isso que eu estou dizendo, gente, eu quero encerrar de uma maneira muito simples para você, com você. Não sugira e não pense que isso não tem a ver com o nosso testemunho para fora. Como eu disse para você e comecei esse sermão dizendo, nós vivemos uma época de anomia, de anonímia e de alienação. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo encarna essas coisas, acredite, essa é a mensagem mais bonita que a gente tem para pregar. Quando um pai não irrita seu filho, quando um filho obedece seu pai, quando uma esposa se submete ao seu marido, quando o marido ama a sua esposa, quando um escravo obedece ao seu senhor e o seu senhor lhe dá o que é de direito. Acredite, queridos, essa é a mensagem mais bonita que nós temos para dar para essa sociedade. Essa é a arquitetura social mais bonita que nós temos para oferecer para esse mundo de anomia, anonímia e alienação. Isso é aquilo que nós temos de mais bonito para falar para o mundo. É assim que nós
reestruturamos e propomos uma reestruturação de cultura e de sociedade, sendo o que o Senhor Jesus Cristo quer que a gente seja, obedecendo a norma, assumindo a identidade que nos foi dada e vivendo em contrapartida e vivendo em relação àquele que nos foi dado como contrapartida. Abaixe sua cabeça. Eu queria que você ponderasse todas essas coisas que você ouviu e queria que você trabalhasse algumas coisas. Não para mim, mas para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele foi aquele que morreu e assumiu a posição que assumiu, para que tudo isso que foi dito para você hoje pudesse acontecer. No final das contas, é Jesus. Por isso que essa carta de Colossenses, ela fala não tão somente do Senhor Jesus. Aquele que me ajuda a ser um marido, aquele que me ajuda a ser uma esposa, aquele que me ajuda a ser um pai e ser uma mãe, aquele que me ajuda a ser um senhor e ser um servo. Então eu queria que você pensasse no seu coração e trabalhasse isso e falasse: Senhor, me ajuda. Me ajuda a aplicar essas coisas, me ajuda a entender isso, me ajuda a viver isso, que a minha fé não seja só de professar um discurso teológico, mas que a minha fé toque nos meus relacionamentos, e ao viver isso, como povo teu, a gente possa propor para esse mundo uma nova sociedade, um novo modelo de cultura, um novo modelo de responsabilidade social, que a gente possa impactar esse mundo que está entregue à falta de norma, à falta de identidade, à alienação, que assim a gente possa ser espelho do Senhor Jesus Cristo na terra. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque hoje a gente encerra uma porção da Tua palavra que é tão bonita, que é tão prática. E nos ajuda, Senhor, a viver aquilo que a gente precisa viver a partir da identidade que o Senhor nos deu, a partir do padrão que o Senhor estabeleceu para nós, a partir do relacionamento que nos foi proposto. Então ajuda-nos a ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Ajuda-nos a praticar aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos. E ajuda-nos a caminhar, ó Pai, de maneira que as nossas ações encarnem a pessoa do Teu Filho. E ao encarnar a pessoa do Teu Filho, que o Senhor alcance outros. Que este mundo seja abençoado pelo testemunho da Tua comunidade. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.